Olá, meus queridos amigos. Vamos então recapitular a lição da Escola Sabatina, número 13, cujo título é Iluminados com a Glória de Deus. O verso para memorizar nos diz que depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Aqui João, ele fala para nós que a glória de Deus está sendo trazida para o mundo todo. E logo depois vamos ver aqui o que significa essa glória. A lição lembra que cedo ou tarde os eventos finais se desenrolarão. Não sabemos exatamente quando nem como, mas temos informações suficientes. E haverá um tipo de legislação que irá impor a observância do domingo em contraste com a guarda do sábado. Queridos, isso brevemente irá acontecer. A luta é sobre a adoração. E sabemos que existe um dia verdadeiro, bíblico, e um dia eleito pela tradição humana, mas que não vai se sobrepor jamais à vontade de Deus. Deus tem tolerado isso. Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, adorarão a besta e sua imagem. A lição então mostra aqui que todos os que escolheram seguir o Senhor Jesus e obedecer seus mandamentos terão seus nomes no livro da vida. Quanto melhor é estar no registro de Deus do que nos registros do homem. Queridos, Deus levantou a Igreja Adventista do Sétimo Dia para pregar essa mensagem ao mundo. Muitas vezes somos taxados de sermos exclusivistas, a única igreja que estará salva, mas tudo isso são boatos. Não existe nada de oficial, nada escrito nos escritos da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre isso. Simplesmente temos aptidão para levar ao mundo as mensagens de Apocalipse 14, as 3 mensagens do Evangelho Eterno, meus amados. Por isso, essa insistência de Satanás em querer impedir que essas verdades sejam levadas ao mundo. Mas você está aqui porque o Espírito Santo tem te guiado para que você conheça a verdade, a palavra de Deus. Seguindo, queridos, para a lição de domingo, preparação para a crise final. A pergunta número 1 nos diz que alerta Paulo fez sobre os últimos dias da história. Então, meus amados, Paulo, ele se dirigindo ali aos crentes de Tessalônica, exortou eles a ficarem sóbrios, vigiar. Ele declarou que aqueles que estavam em Tessalônica, que se expande a todos nós, que cremos na palavra de Deus, somos filhos da luz e não estamos em trevas para que sejamos pegos de surpresa como o ladrão que invade a sua casa. Queridos, é muito triste chegar na sua casa e perceber que algum objeto foi levado, sem que você desse permissão que fosse levado. Sim, um ladrão levou. E o grande ladrão deste mundo, Satanás, ele quer levar a nossa vida eterna, para que não possamos viver eternamente com Cristo, cujo plano ele preparou desde a fundação do mundo para que não morrêssemos eternamente. Por isso devemos vigiar em oração sincera e genuína. Vigiar é estar espiritualmente alerta. Ser sóbrio é levar a sério a época em que vivemos e focalizar as coisas que realmente importam. Sim, queridos, existem muitas coisas que não importam por aí nas redes sociais, que querem nos enganar. Mas aquele que estiver alerta ao que a palavra de Deus ensina, ele não será pego de surpresa. Nós que conhecemos a verdade, deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo com uma terrível surpresa. Sim, queridos, que não precisemos ser pegos de surpresa. A pergunta número 2, diz Daniel 2, observe a sequência de reinos que surgiram e se foram, exatamente como previsto. Será que podemos confiar que tudo que Deus disse que vai acontecer realmente acontecerá? Amados, olhando para o mundo hoje, pensamos que muitas coisas das profecias que estão ali em Daniel e Apocalipse não vão acontecer. Parece que a humanidade está indo para um lado em que a paz e segurança será certa. Mas a palavra de Deus, ela mostra ali
Um estudo combinado das profecias de Daniel e Apocalipse, com o dom de profecia moderno, eles nos dão uma percepção divina do que está por vir. Não seremos pegos de surpresa. Assim como as profecias de Daniel, que descreve ali a história dos reinos. Aconteceu ali na sequência Babilônia, a Medopérsia, a Grécia, Roma papal, a Europa. Assim também as profecias que estão no Apocalipse, juntamente com Daniel, elas serão certas. E Paulo nos exorta a não dormir como os demais. Queridos, estejamos alerta. Estar alerta é crer na palavra de Deus, ser sóbrio, levar a sério a época que vivemos. Vivemos no final dos tempos. Segunda-feira, conhecer a verdade. Leia João 8,32, 7,17, 17,17. Que promessas Jesus fez em relação ao conhecimento da verdade e onde ela é encontrada? A Bíblia mostra que devemos nos apegar a ela mesma para que não sejamos enganados, meus amados. O último apelo de Deus ao seu povo é para fugir dos erros de Babilônia e caminhar na luz da verdade da palavra. A Bíblia é a chave de tudo isso. Se você se apegar à Bíblia, aos seus ensinos, você não será enganado. Principalmente no momento decisivo, meu amado, em relação ao sábado, que será o ponto de controvérsia da humanidade. O segundo anjo, lá em Apocalipse 14, ele nos chama a aceitar a verdade em vez da mentira. A Bíblia em lugar da tradição humana e os ensinos bíblicos em vez da falsa doutrina. Pede para que temamos a Deus e demos-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adoremos aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É a verdade bíblica, inscrita ali no quarto mandamento da lei de Deus. O terceiro anjo, que segue os dois primeiros, ele apresenta um aviso contra a marca da besta. Uma besta representa um poder político e religioso. A besta do mar surge de Roma. Mar significa povos, línguas, nações, multidões. Um sistema mundial de adoração. Você pode pegar hoje como o catolicismo romano se fortalece cada dia mais. Por fim, esse poder romano estende sua influência sobre o mundo e conduzirá um movimento para unir igreja e Estado. Lembra da experiência da Idade Média, quando igreja e Estado se uniram para poder impor os seus objetivos? A tendência é alcançar uma unidade mundial. Uma reviravolta econômica, catástrofes naturais, desordens sociais, crise política internacional, tudo isso, meus amados, desembocará numa crise tal que o poder romano se fortalecerá. E aqui temos também a segunda besta do Apocalipse, os Estados Unidos. Eles vão assumir uma liderança nessa confederação global. Irão auxiliar a primeira besta, o catolicismo romano. Por meio de dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás aprisionará o povo em sua armadilha. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, aqui a imortalidade da alma lança o fundamento da amizade com o espiritismo. E a santidade do domingo cria um laço de afinidade com Roma. Percebe, irmão, os filmes, as novelas, as literaturas, tudo tem cunho espírita. A imortalidade incondicional da alma, ela é amplamente ensinada nos escritos, nas palestras, na visão de um tormento eterno, um inferno de tormento eterno, na reencarnação. E a santidade do domingo cria um laço de afinidade com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão para o espiritismo por cima de um abismo e por sobre outro abismo segurará a mão do poder romano. E sob essa influência dessa tríplice união, esse país seguirá os passos de Roma, pisoteando os direitos da consciência. Então, meus amados, lá nos Estados Unidos da América, segundo está profetizado, lá
será um dia elevada uma lei que glorificará o poder romano. Essas mensagens terminam com um apelo urgente para os fiéis que guardam os mandamentos de Deus por meio da viva fé de Jesus que habita no coração. Leia Apocalipse 14, 12 e você vai entender esse apelo àqueles que são fiéis no final dos tempos. Vamos para a terça-feira. A reforma continua. Nos últimos dias, Deus levantou um povo que se inspira nos reformadores do passado, que tem a Bíblia como seu único credo, o Espírito Santo como única fonte de força e o retorno de Jesus, a volta de Jesus, como a consumação de suas esperanças. São verdades que estão sendo obscurecidas há muito tempo pela escuridão do erro, da tradição, incluindo a rejeição ao sábado bíblico. Elas serão proclamadas ao mundo antes do retorno de Jesus. Está crescendo cada dia mais essas verdades, meus amados. A mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, elas deram origem a esse movimento do tempo do fim para completar a reforma. A reforma não acabou ainda. E participar com Cristo na conclusão de sua obra na terra. Sim, meus amigos, a reforma ainda não acabou. As grandes profecias do Apocalipse revelam um movimento profético que surge a partir do desapontamento para proclamar a mensagem final de Deus ao mundo. Apocalipse 14 descreve uma igreja mundial que prega o evangelho eterno. Esses 3 anjos de Apocalipse 14, eles se unem a um 4º anjo de Apocalipse 18. Esse anjo dá poder à proclamação dos 3 anjos de forma que a terra se ilumina com a glória, com a sua glória. Queridos, o que acontecerá no final dos tempos será um grande e verdadeiro reavivamento sobre a verdade, debaixo da verdade de Deus. Apocalipse 18, 1 fala que esse anjo ele desce com gloriosa presença divina na sala do trono do santuário e foi encarregado de proclamar a última mensagem de misericórdia de Deus. O texto diz que esse anjo tinha grande autoridade. A palavra grega para autoridade é exousia. Jesus usou essa palavra em Mateus para enviar os discípulos. Em Mateus 10:1 ele deu aos seus discípulos autoridade sobre os principados e poderes do mal. Enviou com poder divino para ser vitoriosos na batalha do bem e do mal. Em Mateus 28, ele mais uma vez os enviou, mas dessa vez com toda a autoridade do céu e na terra para ir e fazer discípulos de todas as nações. A palavra de Deus, meus amados, é a grande autoridade para esse tempo final. Muitos têm rejeitado a palavra de Deus. As questões dos últimos dias se resumem à autoridade, mas a autoridade de quem? A autoridade de Deus, a autoridade da palavra dele, e não o poder da besta ou outra pessoa. A autoridade humana, ela será proclamada neste mundo, mas quem prevalecerá é a autoridade de Deus. Quarta-feira, a glória de Deus enche a terra. Quais palavras estão associadas à glória de Deus que enche a terra, conforme a descrição de Apocalipse 18, 1? O grande conflito entre o bem e o mal é também sobre a honra e a reputação de Deus. Satanás, ele declarou que Deus é injusto, que ele exige adoração, mas dá pouco em troca para nós. O mal declara que a lei de Deus restringe nossa liberdade, limita nossa alegria. Você já ouviu isso? Que a lei de Deus é uma lei dura, fria, cruel, e que estamos na época da graça e que a lei não precisa ser observada? A lei dos 10 mandamentos? Muitas pessoas fazem ali uma confusão com a palavra lei, querendo impor sobre nós leis do Antigo Testamento que foram realmente abolidas ali na cruz, como a circuncisão e leis cerimoniais. Mas os 10 mandamentos jamais, queridos, jamais foram abolidos. Na cruz, Jesus respondeu às acusações de Satanás e demonstrou que Deus é amoroso, justo. Encantado por seu amor, preocupado com sua honra, seu povo do tempo do fim revela a sua glória. O que é a glória de Deus? É o seu caráter,
caráter de Deus, amoroso, abnegado, em um mundo egocêntrico e sem Deus, a terra será iluminada pelo caráter divino. A glória de Deus, amados, é o seu caráter. A terra estará cheia da glória de Deus quando estivermos cheios do seu amor e nosso caráter for transformado por seu amor. Amados, estamos vivendo em dias difíceis em que o caráter, a glória de Deus não tem sido fácil de ser revelado no nosso coração egoísta, mas o alto clamor de Deus em nosso coração, no fim dos tempos, será um derramamento forte da chuva serôdia. Revelar o seu amor em nossa vida ajuda a demonstrar sua glória e seu caráter no mundo. A última mensagem a ser proclamada por 3 anjos no meio do céu, ao mundo envolto de trevas espirituais, é: temam a Deus e deem glória a Ele. Percebe como o mundo não tem temido a Deus? Não tem dado glória, porque a glória de Deus é referente ao temor dEle. Não se importam mais com sua palavra. Elegem pensamentos humanos, tradições humanas, para poder afastar a palavra de Deus. Queridos, não há glória em nossas obras, não há justiça em nossas obras, não há bondade em nossas obras. A mensagem da justiça de Cristo soará desde uma até a outra extremidade da terra. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Sim. Ellen White escreveu ainda: o que é justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó. Olha aqui, ó. Ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Amados, queremos fazer muitas coisas pela nossa própria vontade. Queremos que nossa glória, essa glória humana, ela é terrível. Mas devemos lançá-la onde? No pó. E só pelas Escrituras Sagradas, considerando o poder de Deus das Escrituras, é que conseguiremos. Quinta-feira, Cordeiro que foi morto. Há muitos símbolos importantes no Apocalipse. Um dragão no céu, anjos voando no meio do céu, uma mulher montada numa besta escarlate. O Espírito Santo inspirou João a colocá-los na palavra. Tem papel importante na revelação da verdade, essas palavras do livro de Apocalipse. No entanto, há outra imagem que aparece com frequência em todo o livro de Apocalipse. Que imagem é essa? A imagem do cordeiro. O que o cordeiro simboliza? Por que aparece tantas vezes no Apocalipse? Como diz a introdução do livro, Apocalipse é uma revelação. Amados, não tenha medo de ler o Apocalipse. Apocalipse é revelação de quem? Jesus Cristo. Ele não é só o Cordeiro, mas o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ou seja, Jesus Cristo foi crucificado, mas ressurgiu. Esse é o coração e a alma de toda a Bíblia, do Apocalipse, das 3 mensagens angélicas. Não podemos ser fiéis ao nosso chamado, não podemos realizar a obra para a qual Deus criou esta igreja, a menos que tenhamos o Cordeiro morto, crucificado por nossos pecados, com foco na nossa mensagem. Devemos colocar intencionalmente o Cordeiro que foi morto no centro de nossas doutrinas e nossa missão no cerne de cada sermão que pregamos, cada artigo que escrevemos, cada oração que fazemos, cada canção que cantamos, cada estudo bíblico que damos e em tudo o que fazemos. Que o amor revelado pelo Cordeiro na cruz transforme a maneira como tratamos uns aos outros e nos motive também a cuidar do mundo. Meus amados, em meio às imagens das bestas perigosas, de um dragão que faz guerra, pragas, perseguição, a marca da besta, permanece à frente e no centro o Cordeiro de Deus, que foi morto, que tira o pecado do mundo. No fim das contas, as 3 mensagens angélicas são sobre ele somente. A palavra de Deus exalta Jesus. E sobre o que fez por nós, está fazendo e fará até o fim da história da salvação. Assim como as profecias se cumpriram no passado, elas se cumprirão no presente e no futuro. Confie no Senhor, na sua palavra.
Sim, a Bíblia é sagrada, toda ela é inspirada por Deus, meu amado, minha amada. Confie. Servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará falsos milagres. Cuidado, meu querido, minha querida. Fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. A mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, como por convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, estamos fazendo isso. A semente foi semeada e agora germinará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Você recebeu o último livro que nós estamos distribuindo, O Grande Conflito? Muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de prestar obediência a ela. Agora, no final dos tempos, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, amado, amada. Um dia você vai entender a verdade com mais clareza. Por enquanto, você vê de uma forma obscura, como por espelho. Os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm prendido. Laços de família, relacionamentos na igreja, não têm poder para detê-los agora. Amado, quando você percebe pela Bíblia Sagrada que você não está adorando o Criador dos céus e da terra, você criará uma coragem diferenciada. Seus relacionamentos na igreja que você frequenta, com parentes e amigos, haverá uma grande revolução, mas a revolução do bem para a defesa da palavra de Deus. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças regimentadas contra a verdade, um grande número de pessoas se posicionará ao lado do Senhor. Por isso que a mensagem diz: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, para não ser de participantes nos seus pecados, cúmplices nos seus juízos. Perguntas para consideração. Aqui Ellen G. White afirma que a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. O que significa isso? Leia Apocalipse 14, 12. Qual é a diferença entre guardar os mandamentos e o legalismo? Olha só, você pode ser legalista, guardando os mandamentos, os 10 mandamentos, quando a obediência se torna legalismo. É isso que Deus quer? Que você seja legalista? Ou que você seja obediente? Alguém que não guarda os mandamentos pode ser legalista? Interessante pergunta. Somos criticados ao falar sobre as bestas ferozes e avisos terríveis do Apocalipse. Deveríamos esconder uma parte importante da verdade? Será que a verdade te fere ou te liberta? Que acontecimentos mundiais poderiam conduzir aos eventos finais? Como ter equilíbrio entre estar ciente dos tempos em que vivemos e não ser pego em especulações infrutíferas? Cuidado, meu querido irmão, minha irmã, para não ser especulacionista. Ver qualquer coisa que acontece e associar com o decreto dominical, com perseguição e tudo mais. Sobre o que ainda não nos foi revelado. Meus amados, que você tenha uma semana feliz na presença do Senhor, que Ele te abençoe e te guarde, e que sejamos iluminados com a glória de Deus para poder alcançar este mundo todo que aguarde a volta do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe e te guarde, e uma feliz semana. Maranata.